Bom dia a todos e a todas. Vamos dar início à nossa primeira palestra aqui no Auditório 2, projetando um sistema de check-in usando a nova replicação bidimensional com Fernando Camargos. Bom dia, pessoal. Dá para ouvir bem? Meu nome é Fernando, eu trabalho como consultor na Percona, já trabalho lá desde 2013, muitos anos na equipe de suporte, trabalhando com MySQL, Postgres e um pouco de MongoDB. E há alguns anos atrás eu migrei para a equipe de consultoria, em que a gente trabalha mais com projetos, assim, uma dinâmica mais diferente, né? E essa apresentação, ela foi inspirada num desses projetos e foi uma grande surpresa. Então, era um projeto para avaliar um problema de performance que estava acontecendo com o cliente. Era um cliente bastante grande em termos de tanto de volume de dados como de volume financeiro e tal. Mas a questão era um cliente extremamente sazonal. Alguns dias da semana ele recebia um tráfego muito grande, e em outros dias não recebia nada de tráfego no banco de dados. E, portanto, não sei se vocês conseguem ver aqui, mas aqui a quantidade de arquivos temporários criados todo dia no servidor era de cerca de 6 terabytes, para um dia em que nada acontecia em termos de escrita, né? Se vocês não conhecem esse sistema aqui, ele é um sistema de relatório HTML que foi desenvolvido por um colega meu chamado Jobin, e ele te dá um fingerprint do que está acontecendo no teu servidor. Então, tanto questão de configurações, mas também de estatísticas. Então, se você nunca viu um servidor, não conhece, ele está trabalhando pela primeira vez, você roda esse programa e ele te dá uma série de estatísticas, dentre elas essa aí. Mas, enfim, o que estava acontecendo com esse cliente especial é que ele tinha uma série de servidores em equipamentos, e esses servidores tinham bancos de dados que eram replicados por um servidor principal, mas eles não usavam nenhum sistema de replicação Postgres. Eles usavam uma série de storage procedures que faziam a sincronização das tabelas. Então, esses terabytes de arquivos temporários eram jobs cron que rodavam cada 5 minutos, faziam um scan de todas as tabelas, faziam um scan da tabela central, comparava e sincronizava. Um negócio que assim, é surpreendente, mas tem uma origem histórica para isso acontecer, né? E isso me levou a pensar em como fazer isso de uma forma diferente, né? E até propor para o cliente. Então, essa apresentação é um pouco um resumo disso. Ele é um exercício na parte de como você faz a arquitetura do seu esquema em função da sua aplicação. Porque, veja, às vezes a gente está lá estaticamente pensando como é que eu vou preparar o meu esquema do banco de dados, mas eu, às vezes, não levo em conta como é a dinâmica do uso da aplicação que utiliza esse banco de dados no fundo, né? E o coração da apresentação é a replicação bidirecional no Postgres, que é uma coisa que relativamente recente, com a replicação lógica, né? Mas que ainda está em fase de aprimoramento, como a gente vai ver aqui. Então, pense no seguinte, eu tive que, obviamente, criar uma fantasia de um caso de uso para poder conversar sobre esse problema do cliente sem expô-lo, né? Então, pense no seguinte, alguém aparece com uma ideia de turismo espacial, que está começando a estar em alta, né? Então, a ideia é simples, como você faria sei lá, um cruzeiro de navio, você faria um cruzeiro no espaço. Então, você vai lá, sai, dá uma volta pelo sistema planetário e retorna à Terra, né? Então, como todo negócio, alguém compra essa ideia, resolve bancar ela e desenvolve em cima dela. Cria um site onde você pode comprar os ingressos, os clientes vão lá, se apresentam no dia, fazem um check-in, entram no cruzeiro espacial, cada lugar que eles descem na Terra, na Lua, em Marte, eles fazem um check-out da nave, e depois fazem o check-in de novo para retornar e prosseguir. E o check-in final é aquele... Bom, a nave só decola quando todo mundo estiver a bordo, e o check-in final é aquele na Terra, sai dali e volta para casa. Tá? Então, quando a gente pensa no esquema do banco de dados, a parte central, do coração dele, é a viagem em si, né? Essa é a parte que eu coloco no centro.
a viagem ela vai ter uma rota, Terra, Marte, Júpiter, Terra. Vai ter uma nave espacial que vai fazer essa viagem, né? Vai ter um porto de partida, vai ter um porto de chegada também, que muitas vezes é o mesmo. E vão ter passageiros e o sistema de registração. O sistema de registração seria o check-in e o check-out, que acontecem múltiplas vezes durante a viagem, né? Então, vamos lá. Alguém está navegando na internet, encontra a propaganda para a viagem e olha qual é a rota, quando que sai, onde que sai, quando que volta, onde que volta e qual é a nave, que não... Bom, isso não importaria para o cliente. Mas, como todas as tabelas e tudo mais, a parte que identifica, faz o diferencial dessa viagem em particular para outras, é o identificador, né? O ID da tabela. Que poderia ser uma chave primária, poderia ser uma sequência de números auto-incrementada por si. Então, eu vou acelerar, a palestra é um pouquinho longa, mas eu vou acelerar um pouquinho para a gente chegar no tempo. Tá? Então, a rota eu vou ter o nome, a descrição, a espaçonave também, o porto, alguns detalhes, passageiro, pessoa, a pessoa é um passageiro, né? O passageiro é uma pessoa, e o sistema de registro, check-in e check-out, é em função do passageiro, da pessoa, da viagem, e esse é o relacionamento entre os dois. Né? E essa aqui é a visão do Postgres, que eu acho que nem dá para ver direito, mas, enfim, a conexão se dá entre os IDs de cada tabela. Tá. Caramba, não sei se vocês vão conseguir acompanhar essa parte. A gente tentou, mas não deu certo mais resolução. Mas, enfim, a gente faz a inserção de um porto de partida, depois da rota, a gente vai preenchendo aquelas tabelas todas, né? A nave espacial, a viagem, e começa com essa viagem inicial aqui. Tá? Já melhorou? Bastante, obrigado. E aí a gente começa com os nossos participantes, né? Os passageiros. A gente registra eles como pessoa, todo mundo, e depois registra como passageiro na viagem em si, e a gente começa com alguns passageiros fictícios, que eu peguei personagens de desenho animado. Tá? Só para vocês terem criarem essa imagem na cabeça. A gente volta a falar de alguns deles no decorrer do processo. Então, começamos com essa lista de passageiros para essa viagem especial e nenhum status de check-in. Né? O check-in está vazio. E começa, os passageiros se apresentam no porto, começa o sistema de, bom, cheguei, estou aqui, vou acessar a espaçonave, eu faço um check-in. Então, vou fazendo os check-ins de cada um, e no final eu tenho aqui todos eles no sistema. Isso. Tá? Veja que eu usei uma coluna binária para o check-in, ou o check-in ele é true, ele é verdadeiro quando você faz o check-in, quando você faz o check-out ele é falso. E o que vale é a última entrada dessa aqui, qual é o estado atual, certo? Então, vamos lá. A cada check-in, cada check-out, o que eu fiz aqui? Bom, eu fiz o seguinte, alguém precisou sair para fazer alguma coisa, ele fala, era só para ilustrar isso, tá? Aparece um falso aqui, ele sai, fez o check-out, volta, esse é o cara que saiu, e ele retorna e está todo mundo de volta ali. Então, quando a gente pensa num programa como esse, a gente pensa no modelo de início, um modelo cliente-servidor. Eu acho que vou te pedir para deixar apagado, porque acho que vai funcionar melhor. O modelo servidor no sentido de espaçonave e central. Vamos pensar que o banco de dados está na central, como geralmente acontece. E a espaçonave é só um cliente. Ela tem um aplicativo ali e vai se comunicar com a central. Tá? O modelo tradicional cliente-servidor. Vamos começar a falar sobre uma série de restrições que aparecem quando a gente vai pensando nesse projeto. E a primeira delas é o seguinte. Começa a viagem, a nave chega na Lua e o pessoal quer descer para fazer o check-out. E vai lá, entra no aplicativo, vamos lá, fulano saindo. Só que não tem conexão com a internet.
Então, esse problema já é um começo. Cada vez menos, né, pessoal? Antigamente, essa era uma questão que vinha e voltava. Hoje em dia, a conexão com a internet ela é quase que garantida, só que nem sempre. Nesse caso desse cliente, não era. E é incrível. Oi? Não é. Em várias situações ainda não é. Então vamos pensar, como é que a gente resolve esse problema? Bom, a gente pode criar uma réplica na espaçonave, né? Então eu tenho o meu banco na central, que é o Postgres Primary, e eu tenho uma réplica na espaçonave. Uma replicação tradicional, Streaming Replication. Qual é o problema? Eu não consigo escrever na minha réplica, né? O Postgres não te deixa com a Streaming Replication você escrever. Então, quando eu vou fazer um checkout lá na Lua, e vou tentar fazer isso no meu banco de dados local na espaçonave, ele não vai permitir porque ele é read-only, né? A réplica é read-only. Então, isso não funciona. Claro, aí aparece uma das utilidades da replicação lógica, de várias, né? De migrações, upgrades e tudo mais, mas uma das vantagens de uma replicação lógica é que você ganha essa flexibilidade. O seu banco, a sua réplica não é mais necessariamente uma réplica 100% do seu servidor primário, mas ele te dá essa flexibilidade de ter escritas locais. Então, agora, eu tenho um modelo, em vez de ser cliente-servidor, eu tenho um modelo de publicações e assinatura, subscriptions, né, dessas publicações. Então, eu vou lá e crio uma publicação no meu central, Create Publication Central for All Tables. Então, eu estou publicando aqui todas as tabelas do meu banco de dados. E eu venho aqui na minha réplica, crio um banco de dados com o mesmo nome ou com um nome diferente. E, bom, eu primeiro faço um dump, né, e preparo as tabelas, para que o esquema seja o mesmo nas duas. E vou lá e faço a assinatura desse meu banco de dados no servidor central, né? Então, agora eu tenho o que eu tinha antes, porém, agora eu posso escrever nela. Então, eu posso fazer o meu checkout na Lua, sem conexão com a internet local. Tá? Resolver do problema. Vou lá. Por que isso não funciona de imediato? Isso é uma das questões, que é uma das limitações da replicação lógica. Então, a minha chave primária era uma dessas auto-incrementada, né? Um serial, um identity. E essa sequência, que cuida do auto-incremento dessa sequência, ela não é replicada logicamente. Então, na minha espaçonave, o que eu tinha como primeiro número na sequência era 1. Quando eu faço o meu primeiro checkout, a sequência que está ali é 1. E no servidor eu já estou no 8, no checkout número 8, porque teve aquela lista inteira de checkouts, de check-ins, depois o cara saiu, teve mais uma, voltou, teve mais outra, né? Então, esse modelo aqui de replicação lógica, quando você tem uma escrita local e você usa uma chave primária auto-incremental, ele não funciona, né? Então, veja só, quando a gente cria um esquema do banco de dados e dessa forma estática, como eu falei, às vezes as coisas não funcionam porque a gente não pensa nessas limitações de projeto, ou elas aparecem depois, né? Mas uma forma de pensar nisso diferente é o seguinte: uma parte desse esquema ele é dominado pela central, pelo servidor que está na Terra. E uma outra parte ele é um domínio da espaçonave. Então, a gente pode pensar que o esquema é óbvio, ele é um único, ele é interligado, interconectado da forma como ele era antes. Mas quem controla cada parte são unidades diferentes do sistema, né? Então, aqui, uma das possibilidades é fazer a espaçonave cuidar de toda a parte de registro de check-in e de check-out. Tá? Então, a gente recomeça, faz um truncate da tabela e refaz o banco de dados na minha espaçonave e cria... Acho que aqui eu fiz... Espera aí, foi muito rápido... Não, é isso mesmo. De novo, o que tinha antes e o que eu vou criar agora é uma replicação bidirecional, onde eu crio uma publicação na minha espaçonave, no banco. Agora, a minha réplica não é exatamente uma réplica, é um servidor também, né? Porque ele vai ser a fonte de uma replicação. Então, eu crio uma publicação na minha espaçonave, onde eu só incluo a tabela de check-in e check-out, a registration table.
né? E agora o meu central ele vai ser uma réplica também, porque ele vai replicar essa tabela localmente aqui. Então, nesse momento, eu tenho todos os dados da tabela registration na minha central, porém, quem está escrevendo nela é a espaçonave. Tá? Então, um teste aqui bem rápido, crio esses testes são, estou só criando a tabela de registro, crio as publicações em cada lado, crio as assinaturas, faço a inserção, faço um check-in num lado, ele aparece no outro, só que ele aparece no outro a mesma entrada que eu fiz aqui antes. Então, eu fiz o registro 1, ele apareceu aqui, ele apareceu na primeira, ele voltou para cá, ele apareceu. Como é que isso funciona? Bom, isso é uma outra limitação da replicação que foi parcialmente corrigida nesse momento, que é o seguinte. Eu tenho o campo de origem, quando eu faço a assinatura da minha publicação, por padrão, a origem do evento replicado é de qualquer lugar. Se ele é de qualquer lugar, o que acontece é o seguinte, eu faço uma inscrição num ponto, ele vai para o arquivo binário, para o WAL file do meu servidor, ele replica para o meu cliente, eu deveria ter feito o inverso aqui, que vai para o WAL file e que volta, e esse é um ciclo sem fim, é um loop infinito que entra em função disso. Tá? Então, como é que a gente pode resolver isso desde o Postgres 16? Tem um filtro nessa tabela origem, que agora, em vez de definir N, vindo de qualquer lugar, tu pode definir dizendo que é none. Quer dizer, que ele vem de nenhum lugar específico. Isso é a nomenclatura é meio estranha, mas o que isso significa é o seguinte, eu replico o evento que veio, mas eu não insiro ele no meu wall local e, portanto, eu não crio esse loop numa replicação bidirecional. Tá? Então, aqui eu insiro na espaçonave, faço o meu check-in, ele aparece aqui, mas ele não retorna para cá. Tá? É de um lado só. Tá, acabou o teste. Essa foi a primeira restrição de projeto resolvida dessa maneira. Qual é a segunda restrição de projeto? Bom, eu começo com a minha espaçonave, que eu vou dar um nome para ela, chama End nesse aqui, e a minha central. Mas aí o modelo de negócios cresce, e o cliente vai lá e compra uma outra espaçonave. Então, agora eu tenho duas fazendo esse serviço. Tá? E, da mesma forma, eu tenho que ter essa replicação vinda de dois lugares diferentes, das duas espaçonaves. Então, como é que eu faço a modificação? Bom, eu já não posso mais usar o ID como a minha fonte de local, né? Não dessa forma como eu usava antes, pelo menos. Eu posso, então, fazer diferente. Eu posso usar uma chave primária composta de outras coisas que vão trazer uma unicidade, uma única, né? Uma entrada única. Então, nesse caso aqui, eu estou usando o passageiro e a data como chave primária. Por quê? Porque eu não vou ter o mesmo passageiro em dois lugares. Aliás, eu só posso ter um passageiro, né? Porque o passageiro é a pessoa na viagem, e não a pessoa em si. Então, para o meu check-in, eu posso ter o passageiro e a data para criar um check-in e um check-out. Então, basicamente, é isso que a gente faz aqui, essas modificações para permitir essas mudanças. Né? Então, utilizando múltiplas espaçonaves, nessa outra restrição de projeto, eu tenho essa questão aqui agora. Eu tenho uma replicação bidirecional acontecendo em cada espaçonave com a central. Né? Então, eu crio uma publicação adicional para a segunda espaçonave e a central vai agora fazer essa assinatura dessa outra publicação. Então, a central está tendo duas assinaturas. Então, pensamos no seguinte. Restrição de projeto 3. Pousa na Lua e aparece lá um casal do nada e fala assim, bom, a gente quer começar a viagem daqui. Né? Vou comprar o bilhete com vocês e a gente vai seguir daqui. Aí falei, bom, isso realmente não tinha pensado. Como é que eu faço? Bom, eu vou precisar, então, registrar vocês como passageiros. Aí, de novo, o mesmo problema. Eu tenho local na espaçonave escrita na tabela registração, mas não tenho, o registro, né? Mas não tenho a tabela passageiro, a tabela pessoa. Então, volto a ter um outro problema. Quer dizer,
a espaçonave precisaria de ter acesso em escrita para essas 3 tabelas para admitir um outro viajante no meio da viagem, né? Mas, ao mesmo tempo, essas 2 tabelas aqui, elas são necessárias para a central. Então, eu tenho uma intersecção aqui de domínios. Os 2 precisam poder acessar essa tabela. Então, aquela abordagem que eu utilizei antes já não funciona aqui, né? E eu poderia tentar a mesma coisa. Para o passageiro vai funcionar. Aquele mesmo método de eu utilizar uma chave primária, que é a pessoa e a viagem. Mas, para a pessoa em si, ter um identificador comum é complicado. O que a gente faz no Brasil? A gente usa o CPF. Né? O CPF é o único e é a solução para todos os nossos problemas. Vocês não fazem ideia, bom, talvez vocês façam, mas mundo afora, o CPF é uma informação altamente sigilosa. Não é uma coisa que a gente compartilha. Aqui a gente compartilha com todo mundo, é um domínio público. O fato de ser domínio público facilita os nossos sistemas absurdamente. Em vários países, isso não existe. Inaceitável. É uma extremamente sensitiva informação. E aí, como é que você faz? Porque você não pode, ou você tem que criar não pode, ele não pode ser um compartilhado que todo mundo conheça. Então, como é que a gente lida com isso? De novo, eu tenho a minha questão da sequência, que a gente conseguiu resolver de outra forma, né, usando uma chave primária composta antes. O que eu posso fazer aqui? Bom, as sequências, elas podem ser pré-determinadas o intervalo de números que compõem cada uma delas. Então, se eu pegar essa tabela de sequência que cuida da autoincrementação do identificador, e eu dividir ela nos meus diferentes atores, eu posso dizer que a nave principal ela vai ter uma sequência de 1 a 1000, que a nave secundária de 1001 a 2000 e a que a central vai ter de, sei lá, 10.001. Quer dizer, eu estou criando ranges, né, intervalos para fazer isso. Beleza? Bom, é uma situação já mais assim, porque começa a ficar mais difícil de manter uma solução desse tipo, né? Já não é mais padrão. Então tá, vamos testar isso. Funciona? Teoricamente funciona, né? Então eu vou lá, faço essas alterações nas sequências para permitir isso que a gente falou e faço meu primeiro teste. Esse aqui é uma chave de teste. Estou usando os 3 porquinhos como referência, tá? Na principal eu coloco, sei lá, o Heitor. Na primeira nave eu coloco o Cícero e na terceira eu coloco o Prático. Tá? Faço uma inserção, em cada uma eu estou fazendo essa inserção. Mas olha o que acontece. Quando na central eu vou lá e coloco o Heitor, e aqui eu estou tirando do all file, né, o que está acontecendo a nível de replicação. O Heitor entra na central, ele é replicado na nave Andy, ele é replicado na nave Mabel. Perfeito, funcionou, era isso que a gente queria. Tá? Essa é a primeira entrada. Depois eu vou lá e coloco o Cícero na Andy aqui. Ele é replicado, ele entra na Andy, ele é replicado na central, mas ele não é replicado na outra nave. Bom, ok, aqui já temos um problema. E quando eu faço a mesma coisa com o Prático, inserindo ele na nave Mabel, acontece o que aconteceu com a Andy, é o inverso. Né? Ele entra na Mabel, ele é replicado na central e ele não aparece na Andy. Então, eu tenho tabelas inconsistentes, né? A central é a única que tem todo mundo. Tá vendo? Nessa segunda aqui, eu tenho só o porquinho que eu inseri nela, e nessa aqui, idem. Eu só tenho o porquinho que foi inserido nessa aqui. Então, o que acontece na prática? Eu tenho uma limitação que eu não sabia na replicação lógica, que quando eu replico de uma ponta, passando pela central para outra, essa parte aqui não é replicada. Tá? E mesma coisa para o outro lado. Por que isso? Bom, eu tentei por causa da origem, né? A origem aqui. No primeiro, eu só tenho 2 alternativas para a origem, N ou None. Quando eu tinha N, eu entrava naquele loop na replicação bidirecional.
quando eu uso non, eu não tenho esse loop, mas ao mesmo tempo que eu não tenho esse loop, eu não tenho esse loop porque ele para no primeiro ponto em que ele é replicado. Quer dizer, o cascading replication, a replicação em cascata, não funciona. Eu tentei diferentes abordagens, combinações de N e non, usando non na central e N nas naves, porque elas são as pontas, né? Mas o que aconteceu foi outro problema. Aconteceu que ela entrou em loop nas naves e não na central. Basicamente o que aconteceu no começo, né? Então, no final, eu tinha uma situação um pouco melhor, entre aspas, porque a primeira transação ela chegou na minha outra nave. Mas daqui ela parou com violação de chave primária e na outra entrou naquele loop constante também. Tá? Então, essa é uma limitação, não funciona. Ok. Então, significa que eu não posso admitir um passageiro no meio da viagem e esperar que essa informação vá para outra nave. Né? Então, oi? O negócio exige isso. Sim. E tu pensa o seguinte... Então, você vai entender em 3 minutos. Bom, fazem as alterações para permitir isso acontecer de uma forma diferente. O que eu queria falar nessa aqui? Eu mudo as chaves primárias de uma outra maneira. Eu volto, em vez de trabalhar com a sequência, eu volto a trabalhar com as chaves compostas. Tá? Então, aqui, eu estou utilizando data, pessoa e viagem, para o registro de check-in, e para o registro de check-out eu estou usando pessoa e viagem. Tá? Então, a partir do momento em que eu faço essas alterações, eu consigo fazer o que eu queria. Por que eu estou vendo aqui? Está indo tão rápido. Eu faço a mesma questão Não, desculpa, gente. Eu faço a mesma alteração para outra tabela, tá? Da questão da sequência. Com essas alterações eu consigo fazer a inserção apesar daquela limitação, tá? Eu estou continuando meu projeto com aquela limitação não foi resolvida. Quer dizer, o que eu faço a inserção nessa nave não vai vir para outra. Tá? Então, aqui eu posso colocar os meus 2 passageiros, eles embarcam e funciona. Então, no meio da viagem, eu consigo colocar na nave, resolvo aquele problema e esse use case está resolvido. Agora eu tenho na nave end todos os passageiros que eu tinha inicialmente e os outros 2 com IDs diferentes, que eles são mais para dentro do novo range de replicação que a gente modificou com a sequência. Né? Agora eu tenho uma outra restrição e eu tenho uma alteração na viagem. Tá? Imagina que eu tenho a minha nave end com um casal, com o George e com a Jackson. Mas aí tem um problema e eles resolvem que eles não podem ficar mais juntos. A Janet expulsa ele da nave e ele se vê tendo que embarcar na outra nave. Tá? Então, eu começo a minha viagem numa nave, no meio do trajeto eu vou mudar para outra nave. Nesse caso, a Mabel. Isso funciona? Funciona, porque o George estava na lista de pessoas lá na central já. Então, a única coisa que eu tenho que fazer é, ele faz o check-out da nave onde ele começou o trajeto e ele faz o check-in nessa aqui. Né? Então, na lista de passageiros aqui, ele vai estar como situação atual check-out e nessa aqui, situação atual como check-in. Teria que fazer as dinâmicas para... Né, a nave seguir sem ele, é oficial, ela pode seguir e tudo bem, dá certo. Agora, o que isso aqui mostra é o que a gente estava discutindo antes. O George apareceu, ele estava na central, então ele obviamente começou a viagem na nave End e foi para a nave Maple depois. E ele pôde entrar na nave Maple porque ele também fazia parte dela aqui. Tá? O problema é que eu tenho uma inconsistência na tabela de registro
nas naves. Né? Isso tem que lidar na aplicação, porque o banco de dados não vai permitir resolver esse problema. Então, na central, os dados são consistentes, na end já não é. Por que não é também? Bom, a end tem aqueles 2 passageiros que foram admitidos no meio do trajeto e que não se encontram na Mabel. Né? E isso nos leva à última restrição de projeto, que é a seguinte. Se acontece a mesma coisa com os passageiros que eu acabei de admitir, né, que foram entrar, digamos assim, eles foram admitidos na viagem na Lua, entram na end, seguem na end, aí chegam em Marte e tem uma separação desse casal e um deles segue para outra nave, eu não posso, porque a minha representação do Anakin aqui, ela não está nessa tabela aqui. Tá? Isso me leva a um problema aqui. É um caso de uso que o cliente precisava e que o banco de dados não resolve. Né? Então, gente, é ótimo. A gente pode fazer 1 zilhão de coisas, mas não é ilimitado às possibilidades. Né? Aí eu coloquei uma piada quando eu fiz essa apresentação da primeira vez. Se ele se transformar em Darth Vader, aí ele pode, porque eu faço um registro dele na nova nave e aí ele pode seguir a viagem. Né? Então é o seguinte, resumo da história. A replicação lógica bidirecional funciona com Postgres, mas ela não replica além do primeiro nível. A replicação em cascata não funciona. Né? Isso vai ser trabalhado, isso vai ser modificado? Eu entendo que sim, porque no MySQL, por exemplo, a gente já consegue fazer isso, bom, desde muito tempo, porque usou-se uma perspectiva diferente. A gente trabalha com server IDs para cada um dos servidores MySQL. Então, quando a gente faz uma inserção no arquivo binário, que é o wall do MySQL, para cada evento que é inserido ali, eu tenho a identificação da minha origem aqui, que é o servidor ID. Né? Então, o que eu imagino que a Postgres possa fazer, pode adaptar para isso, além de ter o N e o none como opções para a origem, a gente poderia definir o identificador do servidor que tem essa transação inicial. Né? E era para ter mais uma. Tem essa outra possibilidade que eu comecei a trabalhar, mas que não deu certo, que é o Postgres tem uma função chamada merge, onde eu posso fazer a integração de 2 tabelas. Né? Mas aí, com a replicação, isso não funciona. Eu teria que voltar a usar um modelo não nativo de replicação, que foi o que, na verdade, começou todo esse problema com o cliente. Né? Nossa, tempo recorde, 33 minutos. Perguntas? Era essa a apresentação, foi super corrida, eu queria ter colocado mais tempo, mas eu avancei demais. E, portanto, nos 10h15, a gente tem tempo para perguntas antes da próxima apresentação. Vamos lá. Entrega um microfone para ele. Mas é justo. Já vou te responder. Nesse caso, a gente não poderia criar uma subscrição entre as naves para poder fazer essa replicação das pessoas e resolver essa problemática, não? Porque aí ficaria com o padrão none, e aí, se eu tivesse a subscrição entre elas, ele resolveria esses dados dados inseridos numa nave que não se encontram na outra porque foi para a central, mas ele não é replicado de forma em cascata. Aí faria a replicação em modelo diamante, que eles falam, né? Em circular replication. Isso. Vai funcionar. Vai funcionar. Mas eu não consigo, isso que tu falou, fazer uma replicação em circular funcionaria. Justamente porque ele replica para um e para, né? Ele não segue replicando. Então, se eu fizer outra, vai funcionar. Não atende aos requisitos do que eu preciso por 2 razões. A primeira é que, ainda assim, eu preciso de um contato entre as naves. Eu teria que criar uma conexão entre as naves para isso acontecer. E o segundo, você imagina, nesse caso aqui, a gente tem uma frota de 2 naves. E quando chegar a 10 naves, não escala a solução. Né? Então, para um projeto pequeno, essa seria uma solução aceitável. Mas, para escalar, ela não escalaria. Né? Muito trabalho. Houve uma situação parecida
e eu consegui resolver quando eu chamei no caso de centro regional. Eu não coloquei o none, coloquei o N. Então, toda vez que um dado é inserido através de uma trigger, eu coloquei se está como se fosse o central, e os hubs, daí sim, eles têm um rótulo específico. Por que eu achei interessante essa solução? Então, eu posso inserir no central, posso inserir em cada um deles, e cada um deles também manda para o central. Né? E o que eu achei interessante, porque em cada hub eu consigo saber, por exemplo, de onde veio aquele dado, se ele realmente entrou no centro regional ou se ele veio da minha central. E a central, por si só, está com todos os dados lá, e eu também sei se ela entrou através da central mesmo ou se entrou em cada um dos hubs. Bastante criativa. Você usou, então, um trigger na tabela. Em cada uma delas. Quando é replicado para a central, tem um trigger naquela tabela que vai criar uma outra entrada, e aí essa entrada... Uau, eu não pensei nisso. E funciona. Muito bom, muito bom. Não, a solução, o que ela fez foi um gatilho, né? Quer dizer, ela cria um segundo evento. Do evento replicado para a central, a central cria um novo evento com um trigger, né? Com uma coisa a mais. Sim. Muito bom, muito bom. A tua pergunta, por que eu preciso dessa situação de saber da outra nave? Por essa questão, quando eu tenho um passageiro que entra no meio de um trajeto e ele não está registrado no sistema, eu preciso fazer o registro dele local, né? Então, no caso do Anakin ali, eu fiz a inserção local na nave End. E estava ali o registro do Anakin. Mas quando ele vai trocar de nave para outra nave, eu não tenho o registro naquela outra nave. Poderia fazer de novo. Mas, se eu fizesse de novo, eu ia ter uma duplicação na central, porque eu ia ter 2 Anakins registrados no sistema. Né? Não, tá no sistema. Mas a gente pensa assim, essa viagem espacial é uma abstração de um problema diferente. Né? Não tanto. Não, mas funciona assim, quer dizer, a consistência de dados na central é primordial. Né? Eu não posso ter essa inconsistência. E se eu criasse um segundo Anakin, eu teria uma duplicidade ali. Né? Eu tenho uma dúvida referente à alteração da definição de tabela, de view, em uma replicação. Porque hoje a gente tem a réplica física. Só que, por conta de uma demanda específica que a gente está pensando em implementar a réplica lógica. Porque na réplica lógica a gente consegue definir, colocar tipo um where, e definir quais dados vão ser replicados. Né? A minha dúvida é, todo sábado ocorre o deploy nosso. E nesse deploy pode alterar a definição de uma tabela. Como a réplica lógica lidaria com isso? Qual seria a melhor estratégia para a gente... Você teria que manter as modificações do esquema em cada lugar, separadamente, porque a replicação lógica não vai rodar o teu alter, não vai replicar nenhuma DDL, né, no caso. No caso, como para a gente não é uma réplica bidirecional, seria uma réplica só para consulta mesmo, os clientes usam para BI, o ideal seria, sei lá, depois desse deploy que a gente fizer, a gente reiniciar a réplica, reconstruir? Não precisa reconstruir, mas o ideal seria que você parasse a replicação antes de fazer a alteração, porque se você fizer a alteração no teu primário e ele começar a replicar dados que são incompatíveis por causa da alteração na tua réplica, ele vai quebrar a replicação. Então, para a replicação, faz o teu deploy no teu primário, faz o alter no teu primário, a DDL no teu secundário, local, né? E aí religa a aplicação e funciona. É a forma como que eu conheço, pelo menos, para solucionar esse problema. E é uma questão em que muitas vezes ela não é adotada, a replicação lógica no Postgres, por causa dessa limitação. E assim... Gente, sem criar polêmicas, né? Mas a gente trabalha com a solução que melhor convém para o cliente. Quando é esse tipo de problema, eu vou falar, existem outros bancos de dados que resolvem esse problema. Assim como o Postgres resolve um monte de problemas que os outros bancos de dados, às vezes, resolvem assim. Não, né? Então, cada ferramenta para um trabalho. Se essa é uma parte essencial,
Então, talvez uma outra tecnologia fosse melhor. Beleza, valeu. Valeu. Mais alguma pergunta? Bom, eu vou estar aqui hoje e amanhã, se vocês tiverem alguma coisa para conversar sobre essa palestra, sobre outra. Vou estar fazendo uma palestra sobre Postgres e Kubernetes na sexta-feira, a última palestra do dia. E só um pequeno plug, já que eu tenho alguns minutinhos. Utilizar o Kubernetes com banco de dados na Percona sempre foi uma polêmica, assim, com a equipe técnica, né? A equipe de serviços, assim, a equipe de suporte, a equipe de consultoria. Porque o Kubernetes sempre cresceu com essa questão de stateless, né? Eu não preciso de ter um estado de dados consistente, eu posso simplesmente adicionar um outro servidor, então eu não tenho um disco ali embaixo que eu estou salvando resultado nenhum. Então a nossa visão sempre foi, eu mantenho os meus dados separados do cluster Kubernetes num banco de dados estável, robusto, né? Que ninguém mexe por fora. E essa necessidade de colocar o banco de dados dentro do cluster Kubernetes foi uma coisa que os clientes nos trouxeram. E de tanto insistir, eles falaram, nós vamos fazer. Vocês queiram ou não, nós vamos fazer. E eu vou te dizer, em grande parte das situações, ainda acho que não é a melhor solução. Mas em muitas situações em que eu não pensava, a gente não pensava antes, eu acho que sim, que convém rodar o banco de dados no Kubernetes junto com as outras aplicações. E é disso que eu vou falar na sexta-feira. Então, obrigado, pessoal. E aproveitem o evento.